Vossa Alteza, quando vistes Dona Inês de Castro pela primeira vez? Via quando no ano de 1340 ela entrou em Portugal, fazendo parte do séquito de Dona Constança, minha mulher. O que haveis sentido nessa hora? Assim que meus olhos pousaram em seus, fui tomado por uma grande atração. Um fogo amoroso que não há palavras que o possam dizer. Ela era linda, linda, uma deia, se posso dizê-lo. E Vossa Alteza não pensou nos sentimentos de vossa legítima mulher e no dolo que lhe poderias fazer? Não sei como dizê-lo, mas na verdade nem tal coisa me passou pela mente. Dona Constança era a esposa que meu pai escolhera para mim. Inês era uma diva, uma revelação. Alguém que, a meio entendimento, nunca imaginara poder existir. Foi uma paixão arrebatadora, indizível, verdadeiramente enlouquecedora. Logo, pela primeira vez que a hei visto, um homem enamorado perde a razão. Tem um pensamento na sua dona e sente-se decidido a pleitar tudo e todos por aquela por quem tem muito grande enamoramento. Como reagiu a corte e vosso pai, el rei Dom Afonso IV, ao saber dos vossos enleios? El rei, meu pai, enfureceu-se por saber que Dona Inês era filha do poderoso fidalgo, Dom Pedro Fernandes, que havia muitas desavenças com o rei de Castela, seu genro, por ser casado com minha irmã, Dona Maria. A corte receou que os irmãos de Inês viessem a dominar a corte do nosso reino, quando eu me tornasse rei. Chegaram mesmo a dizer que os meus amigos, Castros, irmãos de Inês, poderiam fazer desaparecer o meu filho Fernando, futuro herdeiro do trono de Portugal, para que subisse em seu lugar ao trono um dos meus filhos restantes, do meu ajuntamento com Inês. É sabido que Vossa Alteza continuou a ver Dona Inês, mesmo quando esta se encontrava acoitada no castelo de Albuquerque por ordenança de vosso pai, el rei Dom Afonso IV. Como fez el rei para falar-lhe? Pois, não devia contar esses segredos do nosso amor, mas, pensando bem, vou dizer-vos que quando um homem está tomado de amor, tudo pode vencer. Muitas vezes pagava soldo, a peso de ouro, a quem me levasse as leteiras à minha amada e me trouxesse as suas respostas. Outras vezes, quando havia maior perigo de ser descoberto, falava com gentes de quem suspeitar não podiam, que se vestiam de mendigos e elas levavam as missivas e traziam-me a resposta. Às vezes, usávamos modas de comunicação cifradas, mas isso só ela e eu sabemos. Depois da morte de Dona Constança, Vossa Alteza sentiu-se liberto para se encontrar com a sua amada, tanto que lhe fez casa em Coimbra, de onde viviam. Vosso pai não via tal maridança com bons olhos, pois poria em causa a independência do reino. Nunca pensou em agir como futuro rei e pôr as razões do Estado acima das razões do coração? Como já havia dito, eu estava muito enamorado de Inês. Não deixava que nada dela me apertasse. Cuidei abdicar do trono para poder ser feliz com a minha amada. Em mim só haviam as razões do coração. Tudo mais eram problemas ao meu amor. Falei-lhe do meu queixume de ser filho del rei e herdeiro do coroa. Só ela tinha a mim bem criança. Vossa Majestade, como acolhestes a novidade quando soubestes que vosso pai ordenara a execução de vosso amor, dando ouvidos aos seus conselheiros? Fiquei louco, insano de ira. A minha vontade era matar o meu próprio pai, a minha mãe, toda a corte. Não há como poder dizer a dor sem nome que senti e a sede de vingança. São sentimentos pouco razoados. Como convenceram Vossa Alteza a assinar o Tratado de Paz de Canaveses? Não foi difícil convencer-me. Na verdade, estava já cansado de tanto pelejar com o meu pai e ver que a minha guerra civil era uma tragédia para o reino. Assim, consenti enterrar o machado de guerra. A voz do povo diz que, quando foram buscar Diego Lopes Pacheco, acharam que não era no lugar. No entanto, ordenaste matar Pedro Coelho e Álvares Gonçalves, retirando-lhes os corações e que, de seguida, haveis queimado os seus corpos. É certo, nunca cheguei a tomar Diego Pacheco porque é conseguido fugir, mas fiz
por minha mão, meter o tormento os outros 2 conselheiros do meu pai. Quis que me confessassem quais foram as suas culpas na morte de Inês e o que o meu padre tratava contra mim. Quando andávamos desavintos por aso da morte dela, nenhum deles respondeu coisa que me prouvesse. Perante isto, dei um açoite no rosto de Pedro Coelho e ele soltou-se contra mim em feias e desonestas palavras. Chamou-me traidor, perjuro, algoz, carniceiro dos homens. Então, enfadei-me deles e mandei-os matar. A Pedro Coelho ordenei que tirassem o coração pelos peitos e a Álvaro Gonçalves pelas espáduas e, por fim, mandei-os queimar. O que haveis feito com os seus corações? Pus-lhes vinagre e trinquei-os para vingar a Inês. E dessa guisa, el rei sentiu que a justiça foi feita? Amainou a minha ira. Agora mandei construir este túmulo para Inês e outro para mim, neste mosteiro, para ficar, quando morrer, assim junto dela por toda a eternidade. El rei, não lhe diz o entendimento ser pouco razoado querer repousar na eternidade ao lado da concubina e não da legítima mulher? Tal como informei na declaração de Cantanhede, já havia recebido Inês por minha mulher Lídima, anos antes, em Bragança, quando estive no norte do país, depois do falecimento de Dona Constança, para não causar enfado ao meu pai. Tenho por testemunhas o bispo da Guarda, Dom Gil, que nos casou por palavras de presente, e Estevão do Bato, que dela testemunhou. Não o dissera ainda em vida do meu pai, por medo e receio que dele havia, casando tal guisa sem seu mandado e consentimento. Porém, quis desencarregar minha alma e dizer verdade, e por isso jurei sobre os santos evangelhos. Como vedes, Inês foi e sempre será minha mulher e rainha. Mesmo viúvo, não poderias casar com Dona Inês de Castro sem a bula do Papa, não é assim? Assim é, mas também é certo que o Papa João XXII, por bula de 18 de novembro de 1325, me concedeu dispensa para casar com toda a mulher de condição, nobre posto, que chegada fosse em parentesco. Esta bula papal permitiu a legitimação dos meus filhos e de Inês, a saber, Dom João, Dom Dinis e Dona Beatriz, aqueles a que acham falsa a jura que eu fiz em 12 de julho deste ano de 1360, quando hei firmado que casei com Inês em Bragança, mais ou menos por volta de 1353, mas disso fiz trazer 2 testemunhas fidedignas, e não consinto que de mim duvidem. E agora como se sente, Vossa Majestade? Já acalmou a vossa dor? Sinto-me mais em paz comigo. Sabeis, a dor não morre, não foge, vai comigo para a eternidade. Porém o tempo adoçou-a um pouco mais, e já posso suportá-la. Vossa Majestade, Histórias ao Reino, agradece-vos a franqueza e tem a esperança de ajudar-vos no vosso nobre propósito de dizer a verdade e descarregar a alma.